Pública de hoje discute intolerância religiosa e o Estado laico. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Magali Cunha, professora de pós-graduação em Comunicação Social da Metodista. Em 2011, a Assembleia Geral da ONU aprovou por consenso uma norma para o combate à intolerância religiosa. Desde então, líderes mundiais anunciaram uma série de medidas para frear o avanço de tensões religiosas. No entanto, a própria ONU reconhece que nenhum progresso significativo aconteceu. No Oriente Médio, centenas de cristãos foram assassinados por membros do Estado Islâmico nos últimos anos. Na Europa, há diversos casos de perseguição e preconceito contra muçulmanos. No Brasil, religiões de matrizes africanas foram agredidas por manifestar sua fé. Além disso, a força parlamentar da chamada bancada evangélica fortalece a discussão sobre intolerância religiosa. Com inserção no poder público, representantes de algumas igrejas são acusados de interferir no Estado brasileiro. Mas afinal, existe um lugar para todas as religiões no espaço público? Por que o mundo precisa combater a intolerância religiosa? Por que o mundo precisa enfrentar, superar a intolerância religiosa? Em primeiro lugar, é importante a gente ter a clareza do que a gente está falando. Quando a gente fala de intolerância, ela não é só religiosa, né? Intolerância é toda e qualquer atitude de você defender um ponto de vista, uma ideia, uma crença, como se essa fosse a única verdade, como se essa fosse a única compreensão aceitável diante de um grupo. E não só defender, mas colocá-la como um modelo, como a gente usa até o termo impor essa ideia, esse ponto de vista, essa crença. Então, isso não acontece só em relação à religião. Acontece diante de várias questões, de várias temáticas. Por que a gente deve superar isso? Em primeiro lugar, existe uma palavrinha que está relacionada à questão da intolerância, que é a palavra, o direto oposto dela, que é a questão da tolerância. Só que essa palavra ela é meio desgastada, né? Porque parece que, quando a gente fala de então a gente tem que superar a intolerância para a gente trabalhar com a tolerância. Ela está meio desgastada porque a palavra tolerância leva a gente a pensar num senso comum de que tolerar é aguentar. Tolerar é suportar, né? Então, tem um certo tom negativo, um certo tom pejorativo nessa palavra. Mas é uma palavra que consta nas nossas leis, que consta em documentos públicos, para dizer da necessidade de tolerar, mas como sinônimo não de aguentar ou não de suportar, mas como sinônimo de respeito. E junto com ela vem uma outra palavra-chave, uma palavra importante, que é a palavra liberdade. Então, quando a gente fala de respeito, a gente está falando da liberdade do outro, pensar, se expressar e poder professar a sua ideia, a sua crença, com liberdade no espaço em que essa pessoa vive, no espaço público em que ela está inserida. A gente tem a liberdade religiosa como um direito humano. Liberdade de crer é o que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também o que consta no nosso país, na nossa Constituição. Existe um artigo na nossa Constituição que segue os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz respeito à liberdade de crença e de culto. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de liberdade, de crença e de culto, quer dizer assim, que as pessoas que creem e que cultuam alguma divindade devem ter liberdade de se expressar, de cultuar, de participar coletivamente daquela fé, mas quem não tem também tem que ter essa liberdade. Liberdade de crer implica a liberdade de não crer também. Então, a gente toca aí num ponto-chave
Superar a intolerância religiosa é trabalhar pela garantia do nosso direito humano, como seres humanos, de crermos. Nós temos esse direito de crer, e que implica no direito de não crer. Isso significa, então, desenvolver e trabalhar e garantir essa liberdade. Por isso que, junto com a discussão da intolerância religiosa, vem a discussão do chamado Estado laico. Por quê? Existem estados que não são laicos? Sim, são os estados que são identificados com uma determinada confissão religiosa. E aí, oficialmente, aqueles estados, aquelas nações, países, têm aquela religião como modelo que deve ser seguido por aquele grupo que vive naquele espaço. Mas nós, quando falamos de Estado laico, e o Brasil é um Estado identificado constitucionalmente como Estado laico, significa que esse Estado não é religioso, também não é ateu. Isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. Estado laico não quer dizer Estado ateu. Estado laico quer dizer o Estado que não é religioso, que não é identificado com determinada profissão de fé religiosa, mas que garante o direito humano de crer, a liberdade de crença. Esse é o lugar do Estado laico. E aí, isso é uma construção, né, gente? Ninguém coloca um Estado laico por lei, né? Então, a gente sabe que não existe Estado laico definitivamente constituído no mundo, como não existe democracia definitivamente construída no mundo. Tudo está em construção. Essa ideia de Estado laico é muito nova. É o rompimento da relação estreita entre Estado e religião que existiu muito fortemente no passado. É uma coisa da modernidade, é uma coisa do iluminismo. Então, isso vem, mas não se coloca uma coisa assim, de uma hora para outra, agora o Estado é laico, então a gente vai abandonar certos princípios, certas práticas. Não, isso vai sendo construído. Assim é na vida do nosso país. Já houve uma relação muito estreita no Brasil, na história do Brasil, entre igreja e Estado. E a gente sabe de que igreja a gente está falando, certo? A Igreja Católica Romana, que aqui chegou com os colonizadores. Então, essa relação muito estreita. Isso significa que é uma coisa de muitos séculos que não se rompe do tempo da República da gente para cá, que é um período muito recente. Então, a gente tem um processo em construção. Porque ele está em construção, a gente ainda vive intolerâncias. A gente ainda vive expressões de intolerância, que a gente, como viu na reportagem, acontece não só em lugares do mundo, como também no nosso país, em diferentes expressões. Então, a gente sempre tem que ter em vista de que falar de Estado laico é falar de um Estado que garanta a liberdade de crer, a liberdade religiosa, mas a liberdade de não crer também, porque tudo isso significa um direito humano.